TMS Data Modeler. É uma ferramenta à parte, não é associada a nenhuma linguagem de programação, é uma ferramenta que você instala no seu computador para modelagem de banco de dados. Então, eu posso criar um novo projeto aqui, escolher qual é o banco de dados que eu vou trabalhar, Firebird 3, por exemplo, e daí ele vai criar, eu vou poder criar meu diagrama de tabelas, tá? Cria aqui uma nova tabela, por exemplo, uma tabela, nome da tabela, cria o campo aqui, ela vai ter um campo ID, do tipo integer, identity, esse é um recurso novo do Firebird 3, né? Ele consegue criar campos autonumerados, not null, posso dizer que é essa chave primária, criar um novo campo chamado nome, do tipo varchar, 50, etc. É uma ferramenta de modelagem de banco normal. Aqui está a minha tabela, posso criar novas tabelas, criar relacionamentos e ele tem vários recursos aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então eu tenho aqui um cliente nome, criei uma tabela chamada cliente nome. Vou salvar esse projeto, chamado projeto teste aqui qualquer. Existe um controle de versões, onde eu posso clicar arquivar. Então essa é a minha primeira versão. Ele vai criar uma nova versão. Aí eu posso, por exemplo, criar uma outra tabela chamada país, também dizendo que tem um ID, nome país, varchar 50, essa é a chave primária. Está aqui minha tabela país e posso criar, por exemplo, um relacionamento de país para cliente. Dizer aqui que esse campo vai ser criado um novo campo chamado ID país, por exemplo. Pronto. Ok? Aí ele tem ferramentas, por exemplo, para te ajudar a comparar dados entre uma versão e outra. Bom, primeiramente, é óbvio que ele tem a ferramenta de criação de banco, tá? Você vem aqui em Home, Generate Script, tem algumas opções ali, mas ele vai criar a SQL necessária para você criar esse banco. E você pode manter esse banco de dados com esse esquema de versões, onde você pode comparar, por exemplo, uma versão com a outra. Ele vai te dar as alterações que teve. Tá? Então, a tabela país foi criada, o campo ID país foi criado e o relacionamento país-cliente foi criado. Então, ele mostra as alterações que teve entre uma versão e outra e ele gera o script para alterar a estrutura do banco de uma versão para outra. Então, se o teu banco está na versão 1, já tem a tabela cliente e tudo, ele gera um script não para criar um banco novo, mas para alterar essa versão 1, de modo que, por exemplo, aqui altera a tabela cliente, adiciona o campo ID país, cria a tabela país e cria o relacionamento. Né? Adiciona o relacionamento para país na tabela cliente. Então, isso é o Data Modeler. Ele é uma ferramenta de banco. Agora, como ele pode ajudar numa aplicação Aurelius, a utilizar o Aurelius numa aplicação que já existe? Justamente porque ele permite que você importe a estrutura de um banco e gere as classes, gere o fonte para o Aurelius. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu vier aqui, pedir para importar a estrutura de um banco de dados. Então, posso criar uma nova conexão aqui. Já existe uma conexão criada com o banco SQL Server Chinook, mas eu vou criar uma nova aqui só para... Vou criar uma conexão com o banco SQL Server. Está aqui o meu servidor. Escolho o banco de dados no servidor SQL Server que eu quero importar. Posso testar a conexão aqui para ver se está tudo certo. E peço para ele importar essa estrutura. Tá? Não vou salvar essa conexão porque ela já está salva. E aí ele importou minhas tabelas. Minha tabela álbum, minha tabela artista, que está relacionado com a tabela álbum. A tabela de faixas. Né? Então aqui eu tenho um álbum que pode estar relacionado a um artista, e eu tenho um álbum que pode ter uma ou mais faixas.
Então, novamente, tem uma estrutura, posso manter meu banco por aqui, gerar os comandos SQL, criar versões, etc. Mas o que ele tem de interessante, outra coisa que ele tem de interessante é esse recurso de exportar para o TMS Aurelius. O que ele faz? Ele vai criar uma classe, ele vai criar uma unit, a gente vai colocar aqui o diretório que a gente quer colocar essa unit. Vamos colocar aqui vamos escolher um diretório para gerar o nosso fonte. Vou colocar aqui em documentos, embarcadeiro, estúdio, projetos. Vamos criar aqui, embarcadeiro, estúdio, projetos. E aí ele diz aqui, ó, para a tabela álbum ele vai criar a classe TAlbum. Para a tabela customer ele vai criar a classe TCustomer. E você tem uma série de opções aqui de ajustar isso, se você quer algumas propriedades ou não, se você quer que o campo no banco de dados chama-se company, mas na propriedade eu quero que ela se chame empresa ou alguma coisa qualquer, você tem essa opção. As associações, posso escolher, por exemplo aqui, ó, existe um campo, aqui eu tenho minha classe álbum, com uma associação com o artista. Como o nome do campo no banco de dados é Artist ID, ele diz que vai criar uma propriedade chamada Artist ID. Não, a gente pode dizer, não, o nome da propriedade vai ser artista, não Artist ID. E uma propriedade faixas, quero que seja o nome tracks, faixas. Tá? Então eu posso ajustar tudo isso aqui, ele tem uma série de opções gerais aqui, onde eu posso escolher o nome da unit, obviamente, vou colocar o nome do banco aqui, escolher se eu quero, ele tem opções de singularizar, então, por exemplo, a minha tabela chama-se clientes, mas eu quero que a classe seja tClient, então ele já faz essas opções automaticamente, e uma série de outros recursos aqui que avançados, que à medida que você vai aprendendo a usar o Aurelius, você pode ajustar mais ou menos de acordo com o que você quiser. Basicamente são coisas de nomes, né, camel case, para deixar a classe bonitinha, se quer gerar o dicionário e tal. Geralmente o default dele é o suficiente e é o que a gente vai usar aqui. Ok. Se a gente voltar no Delphi lá, vamos fechar o projeto e vamos abrir lá nos nossos documentos para ver o que ele gerou. Está aqui a unit que ele acabou de gerar. Olha aí. Ele gerou as classes baseado naquele banco de dados e naquelas opções que eu pedi para ele fazer. Então, isso é como o Data Model, é um recurso do Data Model que vai facilitar você a usar o Aurelius com um banco que já existe, uma aplicação que já existe. Você não precisa nem criar todas as classes, você pode criar algumas e começar a mexer. Agora, com essas classes aqui que foram geradas facilmente, rapidamente, de forma automática, você pode começar a trabalhar com Aurelius.